O calor está intenso em quase todo o país e isso aumenta os riscos das pessoas terem problemas de saúde. O corpo pode atingir uma temperatura acima dos 40 graus, o que representa uma hipertermia, que pode levar à morte. Eu converso agora com José Rogério Silva, médico cardiologista do Hospital Moriá, que já aparece aqui para mim na tela. Muito obrigada por participar aqui do Link News. Esse excesso de calor pode gerar uma hidratação e chegar até um quadro de hipertermia, que é a elevação da temperatura do corpo. E aí eu te pergunto, quais são as complicações? Boa noite. Boa noite, tudo bem? As complicações são várias, Desde o momento da incidência das doenças cardiovasculares, principalmente as vasculares, como popularmente conhecemos os AVC, os derrames, E as doenças também cardiovasculares. Há um aumento importante na incidência dos infartos, dos AVCs, Nesse período de muito calor, outra coisa que acaba piorando muito são as doenças respiratórias também, Principalmente os pacientes que já são mais suscetíveis, como os que apresentam algumas doenças respiratórias prévias, como bronquite, asma, O calor em excesso leva ao ressecamento da mucosa e isso favorece a infecção tanto das vias aéreas superiores como vias aéreas inferiores. Outro fator importante é a própria insolação, As regiões litorâneas têm mostrado um aumento absurdo aí no número de atendimentos, Com pacientes desde desidratação leve até casos mais graves. E lembrar que uma desidratação grave pode levar inclusive à morte, Um colapso aí cardiovascular. E pode chegar a ter também até disfunção neurológica, doutor? Sim, com certeza. É um dos sintomas iniciais, O paciente ele pode começar a apresentar confusão mental, desorientação, convulsões, E isso está tudo diretamente relacionado com a perda de eletrólitos, com a perda de sais, que o nosso corpo não consegue aí organizar a sua homeostase. Quem não tem condições de ficar num ar-condicionado, qual é a sua dica para tentar amenizar um pouco esse impacto? Bom, isso é muito importante, Eu acho que evitar o contato direto com o sol, o uso do protetor solar quando é imprescindível, a exposição ao sol. A hidratação, acho que com certeza é o melhor tratamento, E evitar também refeições muito copiosas, alimentos de difíceis de digestão. Acho que é importante esses cuidados básicos, A não exposição diretamente ao sol, o uso do ventilador, as portas e janelas abertas para que o ar circule com mais facilidade é muito importante. Em 2003, doutor, na Europa teve uma grande onda de calor, mais de 35 mil pessoas morreram na época e observaram que os idosos foram mais acometidos. É isso mesmo? Eles é um grupo que está mais suscetível? Sim, com certeza. Tanto os idosos como as crianças. Os idosos aí pelas patologias e pelas doenças associadas, como a hipertensão, diabetes, o colesterol, O idoso ele tem uma susceptibilidade muito maior à perda de calor, a não conseguir regular o termostato orgânico, o termostato funcional que a gente tem. E com isso aumenta muito mais o índice de desidratação, O sangue ele fica um pouco mais viscoso, com o calor excessivo a pressão tende a baixar um pouco mais, a pressão baixa, a frequência do coração acaba subindo um pouco mais. Com esses fatores todos, o colapso cardiocirculatório é iminente. Então, precisa-se tomar todos os cuidados aí necessários. Voltando aqui para o Brasil, em Goiânia, a gente viu que é um estado que está sofrendo bastante com essa onda de calor, inclusive a umidade do ar mais baixa do que a de um deserto. O que a população de lá tem que fazer, doutor? A hidratação. A hidratação é um fator, eu bato nessa tecla porque talvez seja o fator mais importante, Precisa se manter hidratado, ingerir água à vontade,
como a umidade do ar é muito baixa, a mucosa fica muito ressecada. A perda de suor, a perda de eletrólitos é uma coisa iminente. E com isso, a desidratação e todos os fatores que diretamente estão relacionados a ela. Doutor José Rogério, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima.